Fala aí, meu nome é Marcos. Esse daqui não é um canal teológico, mas é um canal de um crente comum que ama Jesus e tá tentando ser parecido com ele. Eu tava aqui lendo a Bíblia, cara, que hoje pela manhã voltei para João 17. E o Senhor começou a falar comigo algumas coisas que eu queria compartilhar aqui um pouco. Eu não tenho tanto costume de fazer esse tipo de vídeo e nem tenho hábito, né? Esse vai ser o primeiro vídeo desse canal onde eu tô realmente só gravando pra isso. Eu não sou youtuber, eu não sou influencer, eu sou só um cara qualquer. Eu queria que realmente a gente conseguisse construir aqui um lugar onde a gente trocasse experiências da vida, do cotidiano, da rotina de gente que ama Jesus e tem buscado Jesus. Eu creio que juntos a gente sempre vai ser mais forte. Inclusive, o que Deus ministrou no meu coração hoje foi exatamente isso. Eu estava pensando, cara, tem dias e momentos assim da nossa vida em que a gente está passando por crises e talvez até no ministério, ou de propósito, ou de entender o porquê a gente tá onde tá, fazendo o que a gente está fazendo. Poxa, quem não tem esses momentos na vida, né? Sabe, às vezes as coisas ficam difíceis, mano. Às vezes as coisas pesam, às vezes a gente se cansa, às vezes a gente tá pensando demais, às vezes a gente tá se sentindo sozinho demais, às vezes a gente tá passando crises e que ninguém sabe, mas eu entendo também que isso acontece com pessoas porque nós somos seres humanos. Só que a gente se esquece que nós somos filhos de um Deus que é perfeito, um filho de um Deus que cara, nos construiu e nos formou para algo específico. E às vezes a gente se perde, né, cara, no meio do dia a dia, da loucura da vida, sabe? É tanta responsabilidade, é tanta demanda, ninguém tá 100% feliz, ninguém tá com tempo sobrando, todo mundo tá correndo, tá preocupado, ou tá com algum problema psicológico, emocional, ou físico até, mas, sabe, a gente às vezes é engolido, cara, pela vida. Isso faz a gente entrar numa crise que a gente não teria necessidade de viver, porque Jesus ele conquistou tudo na cruz pra gente. Só que a gente constantemente precisa se lembrar do porquê, de quem somos, e hoje foi exatamente isso que Deus falou comigo, sabe? Eu estava lendo João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Aqui ele ainda não tinha sido crucificado, mas ele já entendia que esse momento estava chegando. Estava se aproximando o momento em que ele iria cumprir aquilo pelo qual ele nasceu, sabe? O propósito de Deus ter se feito homem estava para se cumprir. E aí Jesus ele traz, Pai, glorifica o teu filho, sabe? Chegou a hora, cara. Faz em mim aquilo que eu deveria fazer e me dá de volta a glória que eu tinha contigo. Ele fala que o Pai, ele abriu mão de sua glória, né? Se fez homem, se humilhou e tal. E ele estava em uma agonia constante de desejo, sabe mesmo, cara? De voltar a ter a glória de estar, cara, em plenitude com o Pai e estar ali, sabe? Tudo que ele tinha, mano. Antes de se tornar homem, ele desejava isso ardentemente. Ele estava em um tempo, em um momento da vida dele que estava perto de acabar. Só que o que ele precisava viver para acabar essa fase, sabe? E voltar a ter uma glória até mesmo maior do que a glória que ele tinha antes, ele precisava morrer, sabe? Ele precisava padecer naquela cruz para que ele recebesse de Deus essa glória de volta, cara. E isso mexe muito comigo, porque quantas vezes a gente não tá cansado ou pensando em desistir porque as coisas ficaram um pouco difíceis, porque, mano, tá apertando, tá sufocando, cara, minha família, os meus amigos, a faculdade, o trabalho, até a igreja, o ministério, as minhas obrigações com o ministério, isso tudo tá me sufocando, me apertando cada vez mais. E aí Deus começou a ministrar isso no meu coração, cara. Quando eu estava passando por esse aperto, quando eu quem estava sendo prensado, eu permaneci, sabe? E Jesus, ele, depois que ele ora por si mesmo, ele começa a orar por nós. E ele fala, Pai, eu não peço que tire-os do mundo, mas, cara, guarda-os, protege-os em meio ao mundo, sabe? Eles vão ser esmagados como eu estou sendo agora. Pai, guarda eles para que eles não desistam. Guarda para que eles não se percam, para que eles não abandonem
o propósito pelo qual o Senhor os tem chamado. O Evangelho ele não me traz garantias que vai ser tudo mil maravilhas, que Deus vai me dar absolutamente tudo que eu quero, sabe? Não, o Evangelho me garante que eu vou ter o que eu preciso para cumprir aquilo que o Senhor quer. E eu tenho entendido isso, sabe? Chega uma hora da nossa caminhada, cara, que a maturidade nos faz entender que nós precisamos carregar também uma cruz. Nós precisamos carregar nas nossas costas o peso de amar a Deus, o peso de amar a igreja, o peso, cara, de viver e obedecer às ordens de Jesus. Eu fico pensando isso e o Senhor ele tem falado comigo. E no final da oração ele começa a orar por todos os cristãos, sabe? Por todas as pessoas que vão crer através da mensagem do Evangelho, através dos apóstolos. E ele diz assim: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus ele está dizendo: Pai, o mundo só vai acreditar que eu sou filho de Deus, que eu vim na terra porque eu estou neles. Esse é o peso da responsabilidade de dizer sim para Jesus. Agora, Jesus, o Filho de Deus, o Pai, estão em mim. E o mundo vai conhecer o Pai porque eles estão em mim. E não é por quem eu sou, mas por quem Ele é. Ele se manifestando através de mim, dia após dia, constantemente. É isso que faz com que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus. Porque Ele vive em mim. Porque as minhas atitudes, a maneira como eu trato as pessoas, de uma maneira onde eu fui redimido, tenho sido confrontado, transformado através da palavra de Deus, que é exatamente o que Ele diz, sabe? Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Jesus, Ele tinha acabado de falar isso com o Pai. Então, conforme eu sou moldado, mais de Cristo é exposto, mais as minhas cascas, sabe, as minhas armaduras, elas são arrancadas de mim e a minha nudez expõe Jesus, sabe? E aí sim o mundo vai crer que Ele é o Filho de Deus, sabe? Aí o mundo vai crer que Ele é o Salvador. Quando o mundo olhar para as minhas incapacidades e conseguir enxergar Deus através delas. Eu tenho entendido que não desistir é revelar Jesus. Permanecer no propósito de Deus é revelar Jesus. Não abandonar Jesus porque está ficando difícil e eu estou me sentindo sufocado é revelar Jesus. Permitir que essa palavra me destrua e construa Jesus dentro de mim é revelar Jesus. A gente lembrar constantemente, diariamente, mano, que Deus ele está fazendo em mim Cristo. E eu preciso me submeter a esses processos. Então eu tenho entendido em Jesus, cara, que as dificuldades, elas revelam Cristo. Porque elas me desmontam e elas me incapacitam de viver quem eu sou para que eu comece a viver Cristo. E a vida dele seja vida em mim. Então eu queria lembrar você e te dizer, cara, Jesus ele está se formando em você e se está difícil é porque o caminho que você está correto. Porque o caminho de Jesus foi difícil, cara. Então, não desista porque está ficando difícil, não desista porque você está se sentindo sufocado. Mas permaneça em Jesus, cara. Porque Ele é fiel às suas promessas. E em Apocalipse 22 ele diz: em breve eu virei, sabe? E nós respondemos: então vem, Jesus, Maranata, volta mesmo, volta agora. Então quando Ele vier, ou quando a morte não chegar pra gente, então nós vamos passar, sabe, para esse lugar de glória, a glória que tínhamos junto com o Pai, a plenitude de ser um com Deus. Então a morte pra gente não é um ponto final, mas a morte é uma vírgula. A morte é um espaço de tempo que nos coloca nessa segunda parte da história, onde aí sim nós temos a plenitude da alegria de ser um com Deus. Nós estamos satisfeitos, nós não estamos mais com pressa, nós não estamos mais feridos, não estamos mais preocupados, cansados, sufocados. Não, nós já passamos pela humilhação da cruz que revela Jesus para acessar esse lugar de plenitude em Deus. Isso é a morte. A morte não é algo que se deseje para pôr um ponto final na nossa vida, mas a morte é algo que se espera por ser inevitável, mas entendendo que, cara,
uma vez que Cristo vive em mim, eu não mais morrerei, mas eu ressuscitarei junto com Cristo no dia em que Ele voltar. E, cara, a nossa esperança precisa ser essa, a nossa vida precisa estar pautada em cima dessa realidade. Então é isso. Beba café, ame Jesus e vamos nessa. Tamo junto.